Minha gente, é um grande prazer poder ter todos vocês aqui participando dessa primeira live do Instituto Missio Dei. É com muita alegria que eu quero anunciar esse primeiro momento, e começo agradecendo muito ao meu filho, Felipe Wesley, que tornou esse sonho de 16 anos possível, não é? Fazendo com que nós tivéssemos essa plataforma para poder lançar o Instituto, e nosso desejo é contribuir com a Igreja brasileira, a Igreja latino-americana e, mais que tudo, contribuir com o povo de Deus no mundo. Sonhamos em que, ao começar o Instituto Missio Dei em português, ele se estenda para a língua hispana e depois, então, se for assim a direção do Senhor, nós vamos para a língua inglesa também. E agora eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje e dizer que nós estamos com um tema provocante, com um assunto que, apesar de tantas lives e transmissões e discussões sobre igreja na pandemia, igreja na pós-pandemia, etc., eu não estou convencido e não conheço ninguém que esteja de fato convencido de que nós tenhamos linhas claras a respeito do que seria esse futuro predizível. Não é? Nós não pretendemos ter essas respostas hoje aqui, mas, ao convidar 3 pessoas experientes, criativas, inovadoras, que já passaram e passam pelo processo adaptativo em momentos diferentes dessa nossa experiência como igreja, e agora, na pandemia, o que eles têm, acima de tudo, não são respostas, mas é a capacidade de fazer pergunta, a coragem de fazer pergunta, a coragem de ter crise, uma coragem de dizer, para aí, né, que negócio é isso aqui, etc. O que vai na contramão do conceito reinante, vamos dizer assim, de que nós crentes não temos que ter pergunta, né? Não podemos ter dúvida, não podemos ter... Não, pelo contrário, é justamente nesse mar da tensão e da dúvida que, na maioria das vezes, o Espírito Santo se revela na nossa intuição. Eu fiz essa introdução um pouco prolongada e eu peço desculpas a todos, mas a nossa intenção hoje aqui é sermos honestos. Honestos conosco mesmo, honestos com a igreja, honestos com a realidade que a gente está vivendo e honestos na nossa fidelidade ao reino de Deus, a uma visão que engloba o que implica crer no Evangelho. Então, essa é minha esperança, essa é minha certeza, e no convite que fiz ao pastor Eduardo Pedreira, ao pastor Paulo Wesley, ao pastor Gustavo Faleiro, foi essa a natureza, a certeza de que o que a gente tem é essa esperança profunda de que a igreja está no coração de Deus e que ela vai permanecer. Portanto, eu quero dizer o seguinte, antes de fazer a primeira pergunta a cada um de vocês. A coisa de perguntar, ainda haverá igreja após a pandemia,
não é em si uma pergunta-resposta, ou o tipo de resposta que já vem na forma de pergunta, né? Mas sim uma pergunta aberta, que quer sugerir a urgência de reflexão crítica. É claro que há e haverá igreja. A igreja não vai desaparecer. Nós sabemos disso, porque Deus é Deus, porque Jesus é o Senhor da igreja e porque a história já foi infinitamente mais dura com a igreja e a igreja, sobreviveu e sobrevive sempre. Mas, no seu processo de enfrentamento histórico, a fé, portanto, a igreja, enquanto fato social, se reinventou inúmeras vezes. Não foi uma, não foi duas, não foram dezenas, possivelmente centenas e centenas de vezes a igreja teve que se reinventar. Ela teve que refazer a si mesma de novo e de novo. Ora, reformatando, ora, migrando, ora, se enclausurando, se fechando, se recolhendo, ora vindo a público, ora se tornando mais concreta, ora se tornando mais poética, mais musical, ora se sofisticando, ora se simplificando, ora se purificando, ora se tornando escândalo. Não é? Por isso, é importante que a gente faça a segunda parte dessa pergunta, que é, afinal de contas, se a igreja deve se refazer, ela deve existir onde? Como? De que espécie? Em que formato? Então, essa é essa nossa grande pergunta. E eu pergunto, então, pela primeira vez ao pastor Eduardo, o que é que ele poderia nos dizer sobre a percepção que ele tem, e depois cada um de vocês pode ter sua participação, se ele podia se aventurar e, em poucas palavras, nos dar o pulso da igreja hoje, nesse momento, nesse contexto de mundo antes do Covid. Quer dizer, para a gente chegar lá, onde que a gente estava, como é que a gente pode resumir, pastor Eduardo, onde a igreja está e o estado da igreja? Boa noite, Wesley, aos meus colegas aí de conversa. Vocês me ouvem bem? Porque eu estou, às vezes, testando meus microfones no headphone, às vezes alguém reclama de que está baixo. Vocês me ouvem bem? É um pouquinho baixo, mas dá para ouvir você bem. Então, certamente, deixe-me trocar aqui, que a gente ganha em só... eu acho que agora melhora um pouco ou não? Melhorou um pouquinho, isso. Não, só um instantinho, desculpa. Aqui. O que eu quero é... Aí agora certamente melhora significativamente, imagino. Uhum. Então, Wesley e gente que nos rodeia aqui, né, nessa plataforma. Se a tua pergunta é qual é o estado que a igreja estava no mundo pré-Covid, sim, cara, eu acho que de uma maneira bem simplista, eu acho que a igreja vinha dentro daquilo que com ares de normalidade, né? Ou seja, a que me refiro quando eu digo com ares de normalidade? Eu acho que a igreja aqui no Brasil e no mundo, ela vai acontecendo a partir de um equilíbrio de forças,
ou pelo menos, se não no equilíbrio de forças, mas ela vai acontecendo a partir de diferentes forças, né? As diferentes tendências dentro dela vão, ora puxando para o lado, ora puxando para um outro. Se essas forças fossem sempre harmônicas, acho que a gente teria um pouco mais de tranquilidade de afirmar que essas forças, apesar de diferentes e apontando para um lado ou para o outro, manteria um grande equilíbrio. Mas nem sempre essas forças se dão de maneira harmônica, né? Elas vão se chocando aqui e ali, e uma vai, evidentemente, predominando sobre a outra, né? Então, quando eu digo que eu acho que o mundo pré-Covid, a igreja estava com a área de normalidade, é que eu via o seguinte desenho, falando aqui do Brasil, né? Uma predominância muito significativa daquilo que a gente já classicamente identifica como neopentecostalismo, com sua forte presença na sociedade de uma maneira em geral, mas olhando para outros segmentos da igreja evangélica com forte presença na esfera política, com um grau de influência nessa esfera política pouco visto antes. E eu vejo a predominância dessa força, nem é tanto numericamente, mas uma predominância no imaginário da igreja. Então, Wesley, eu te diria que eu não sei se o mundo pré-Covid, imediatamente pré-Covid, apresentava um estado da igreja muito diferente do que ela tem sido nas últimas 4 décadas, né? Então, eu acho que, historicamente, aqui no Brasil, talvez a última grande mudança histórica que a gente tenha tido foi exatamente essa irrupção do neopentecostalismo, né? Se você pegar aquela explicação clássica das 3 ou 4 ondas da história da igreja, nossa última grande tendência significativa de mudança é isso. Então, eu acho que a igreja chegou ali no mundo pré-Covid, uma igreja histórica menos expressiva, menos influente, o pentecostalismo histórico com forte presença numérica, notadamente via Assembleia de Deus, e o neopentecostalismo com as suas inovações de ordem teológica, suas inovações de ordem metodológica. Então, acho que a igreja chega do jeito que ela vinha nesses últimos 40, 50 anos de história aqui no Brasil. O mundo pós-Covid, aí me parece que a gente vai conversar ainda. Ok, muito bem. Vou perguntar, então, ao Paulo Wesley, qual é a sua percepção, Paulo? Em poucas palavras, onde estava a igreja antes do mundo Covid? Bom, boa noite, Wesley. Boa noite, Gustavo. Faz tempo que eu não te vejo, amigo. Prazer te conhecer, Eduardo. Eu acho que a gente precisa começar separando as coisas, né? Você iniciou isso, você falou... tem uma igreja que é a Igreja de Cristo. Então, a Igreja de Cristo nunca vai morrer e vamos deixar no patamar que é dela mesmo e não é dela que nós estamos falando agora. Depois tem a igreja que somos nós, né? A postura de cada um diante do mundo, né? Essa igreja também não vai deixar de existir nunca. Aí tem a igreja templo, a igreja prédio, e é dessa que nós estamos falando aqui, se é que eu estou entendendo o seu convite. O Eduardo estava falando da igreja neopentecostal. Eu acho que, assim, a igreja neopentecostal, a igreja rica, a igreja focada na prosperidade, etc., pessoalmente, eu prefiro que os meus amigos falem
se for o caso, falar disso. Eu vou deixar de fora também. Aí são convicções pessoais, então eu também vou deixar de fora dessa discussão, porque eu já coloco num outro departamento. Então, a igreja brasileira é a igreja menor, a igreja de 200 pessoas, de 100 pessoas, né? Essa é a igreja brasileira. E é a igreja que necessita do voluntariado, é a igreja onde o pastor se desdobra para fazer os cultos. Essa é a igreja brasileira, né? Na minha percepção, né? Se houver discordância, não tem problema. Essa igreja, para mim, na minha percepção, ela já não estava vindo muito bem. A nossa igreja tem 15 anos, eu percebo uma diferença grande, assim, dos primeiros 7 anos da igreja para agora, sabe? Muita coisa mudou. Eu me lembro que quando a gente começou, durante, sei lá, talvez até os 10 anos, a gente tinha mais voluntário do que membro da igreja. Essa sempre foi uma característica da igreja que eu sou pastor. E povo bem animado, trabalhando junto e tal. Mas eu percebo na minha própria igreja, e eu converso com outros pastores, que nos últimos 5, 7 anos, isso foi se complicando. Depois eu até gostaria de ouvir o Gustavo também. Mas, assim, hoje as pessoas estão... hoje não, antes da pandemia, né? Que ainda a pergunta, a gente ainda está antes. A igreja vinha sofrendo com a falta de comprometimento das pessoas. Então, eu acho que a gente pode fazer uma analogia entre a igreja e todo o resto que está passando por essa pandemia. O que está acontecendo com a igreja é o que está acontecendo com o mundo, né? A igreja reflete... A igreja são pessoas que estão no mundo. Então, assim, essa pandemia, ela veio a acelerar o processo de que já não estava indo muito bem. Ela deu um empurrão nisso. Então, a gente sabe que tem muitas igrejas fechando, porque não se sustentaram nesses 8 meses de pandemia. Os pastores estão desesperados para voltar aos cultos presenciais, porque a igreja não está conseguindo se sustentar. Eu até digo assim, honestamente, não é o caso da minha igreja, mas é o que eu vejo acontecendo por aí. Então, eu acho que a pandemia acelerou esse processo que vinha acontecendo. Então, assim, eu já estou querendo falar do pós-pandemia, mas não vou falar. Então, assim, eu acho que a pandemia está trazendo essas questões assim bem na nossa cara, assim. Dando luz sobre essa coisa, deixando mais claro. Sobre essa luz. Eu acho que assim, ela só está acelerando o que vinha acontecendo. Okay. Então, daqui a pouco a gente vai provavelmente falar sobre o depois. Vamos. Então, a minha percepção é essa, que ela já não vinha muito bem nesse sentido antes da pandemia. Ok. Muito bem, vamos pedir ao Gustavo, então, que nos dê também em rápidas palavras a sua percepção de onde estava, como estava, qual o estado da igreja até chegar, então, esse novo mundo Covid. Gente, boa noite, Luiz, obrigado pelo convite, é sempre uma alegria, ainda mais com amigos aqui junto, fica mais legal ainda. Eu vou pescar um pouquinho no que o Eduardo e o Paulo falaram, porque é exatamente o que eu penso, né? Eu estava lendo um texto hoje, a minha vida, né, a minha cabeça, ela vem de muitos anos na Europa, onde eu vivi num processo de plantação de igreja, voltei para o Brasil, né, há não muito tempo, e aí estou nesse processo também de consolidação de uma igreja, mas com, né, uma conjuntura cultural totalmente diferente, mas muito aprendizado. E hoje eu estava lendo um texto muito interessante, que eu acho que, né, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui agora. É um texto que fala sobre a Europa antes da guerra e o cristianismo no mundo antes da guerra e o cristianismo no mundo depois da guerra. E aí o texto diz que antes da guerra, 70% do cristianismo se concentrava na Europa. Logo depois da guerra, 28% do cristianismo apenas passou a continuar concentrado na Europa.
houve um declínio, né, do movimento cristão. E o que aconteceu no meio desse caminho? A guerra, um fenômeno chamado guerra. A pandemia, né, em muitos fatores sociológicos, ela é uma guerra, né, com síndrome de estresse pós-traumático, com mortes, com uma comoção mundial, ela traz muita coisa de uma guerra. E aí é muito legal a gente comparar esse movimento cristão do antes e depois. Então, falando do antes, e eu concordo com o que o Paulo falou, ele usou muito essa expressão de acelerar, eu vou usar uma outra expressão. A pandemia está amplificando os sentimentos que já existiam antes dela, né? Então, é um amplificador, né? Então, o que já estava acontecendo antes da pandemia começou a se amplificar, né? Ficar mais latente no meio da pandemia. E o que, na minha concepção, estava acontecendo antes da pandemia, em geral, para ser bem breve, é uma grande crise de identidade. Eu acho que a igreja vinha sofrendo uma grande crise de identidade. Em vários lugares, vários países. A crise é uma crise, não necessariamente é ruim. Se a gente vive a crise e sai dela, a gente pode sair melhor da crise, mas é uma crise. Então, a igreja histórica vinha vivendo uma crise de identidade, alguns movimentos da igreja vinham vivendo uma crise de identidade. O que a pandemia amplificou, que é essa aceleração tecnológica, muita coisa virtual, só trouxe à tona alguns problemas que a igreja já estava enfrentando, que era uma falta de identidade, de vínculo local, né, onde a figura de uma liderança de um pastor ou de uma linha era muito complicada, porque uma pessoa ouve uma mensagem no domingo de manhã ou à noite na igreja, e ao longo da semana ela ouve mais uns 10, 15 vídeos no YouTube, ou debates na rádio, ou isso e aquilo, e é uma grande salada mista de tudo, né? De teologia, de ego, de opinião. Isso já estava acontecendo na igreja, e a pandemia está amplificando. Então, eu vejo a igreja pré-pandêmica com uma grande crise de identidade. Essa é a minha resposta. Muito bem. Eu gostaria, então, que a gente, com essa percepção resumida, bem sucinta, da percepção de cada um, partir para a nossa pergunta básica aqui. Não é? Primeiro, haverá igreja? Onde, como, que espécie de igreja, em que formato? E eu gostaria de passar a vocês, então, a bola, lembrando que, pelo menos da minha parte, que a era digital ela começou muitíssimo antes da Covid-19, mas foi só depois do início da pandemia que ela ganhou formatos mais impositivos e definitivos. Algumas igrejas mergulharam na nova exigência de comunicação, outras apenas passaram a fazer lives sem modificar a estética, a linguagem, o estilo, a música e outras coisas, e outras sequer tiveram condições mesmo financeiras para se adaptar à nova realidade e estão sofrendo de uma forma espetacular. E mesmo aquelas que estão cheias de cash, de dinheiro para poder investir em equipamentos, etc., elas evidentemente estão com problema numérico sério, né? Você vê mega igrejas com uma audiência de 17 pessoas, 14 pessoas, no máximo 80 pessoas, etc., online. Então, e aí? Como é que a gente faz com essa coisa toda? Como é que vocês veem a igreja se reformatando, se repensando nesse momento? Eduardo, você gostaria de começar? Eu vejo assim, o Wesley e colegas, com relação a que igreja vai sair disso, né? Para mim, essa resposta está muito atrelada a quanto tempo a gente ainda vai viver nisso. Eu tenho sentimentos, eu diria, paradoxais, para não dizer evolutivos, com relação à pandemia, né? Que eu acho que os meus sentimentos eles refletem parte dos sentimentos que eu vi aí na sociedade. No primeiro momento da pandemia, a gente falava estávamos todos assustados
e falávamos o mundo nunca mais vai ser igual, eis aqui um fato histórico que vai mudar as relações sociais, vai mudar significativamente o mundo, não dá para voltar para ser a mesma coisa. É o apocalipse. E é o apocalipse. Então, eu acho que essa primeira reação, pelo menos aqui comigo, ela passou, ou pelo menos está passando, né? Então, e digo a vocês com a honestidade que, evidentemente, tem que caracterizar um diálogo desse. Eu até diria que hoje a minha percepção é de que tão logo a gente controle a pandemia, por outras palavras, bem práticas, na hora que a gente tenha uma vacina que consiga imprimir ares de normalidade ao mundo, isso para mim vai ser apenas um lapso, um lapso, um lapso de tempo. Eu não consigo enxergar como que a pandemia ela vai poder produzir efeitos absurdamente transformadores no mundo. Porque no exato momento que a gente tiver as coisas, aspas, voltando à normalidade, como de alguma maneira já se anuncia, os bares estarão lá, os restaurantes, os shoppings, o capitalismo com toda a sua crise, suas belezas e suas selvagerias. Falava-se de um novo normal. Nem isso hoje eu tenho a sensação de que haverá. Eu dou aula em uma escola de negócios e foi impressionante. No primeiro momento, eu perguntava aos alunos, fazia pesquisa, tal, então falávamos, pô, cara, home office, empresas dizendo nunca mais a gente volta para o escritório e tal. E aí, depois de 6, 7 meses aí de pandemia, já se começa a perceber que não é bem assim, em que pese que todas as coisas podem ser feitas de maneira online, mas existem determinadas coisas que acho que são próprias, né, dessa nossa humanidade, o local ainda faz diferença, a presença do outro faz diferença, a questão das plataformas aqui digitais são maravilhosas, mas elas, como a gente sabe, vamos ao clichê, não substituir o abraço, o toque, a presença física, especialmente nas culturas latinas. Então, eu te diria, Wesley, que eu acho que as coisas voltam ao que elas eram e caminhariam na direção que estavam caminhando. Eu hoje não consigo olhar, eu tenho muito medo de dizer isso, posso estar falando aqui uma enorme besteira, alguém poderia dizer, cara, você está me dizendo que a pandemia não é um fato relevante histórico com possibilidades de transformação. Eu hoje, amanhã posso ter um outro olhar, hoje eu vejo a pandemia, me permita uma analogia, como um grande infarto na história. Sabe qual é a diferença do cardiopata para alguém que teve um infarto? Né? O cardiopata tem uma doença estrutural no coração que lhe impede de fazer as coisas. Uma pessoa que infartou, não. Teve as suas coronárias entupidas, para ficar no simples, fez uma cirurgia e continua a mesma coisa. Eu tendo a pensar que a pandemia é um lapso histórico que só acelerou. O que ela acelerou de fato e de verdade? O que ela acelerou de fato e de verdade? Ela acelerou de fato e de verdade só o mundo online, como você muito bem colocou, de maneira impositiva. Agora, grandes modificações sociais, a discussão de governos têm que imprimir dinheiro, vamos pensar em renda básica. Tudo bem, se a gente ficar mais 2, 3, 4 anos, aí eu retiro tudo que eu disse. Mas a perspectiva de uma vacina batendo a porta, venha ela da Inglaterra ou da China, do jeito que está, e as perspectivas dizendo, beleza, acho que mais 6, 8 meses a gente consegue sair do outro lado. Eu tendo a dizer que haverá same old, a igreja, como o mundo, voltará à área de normalidade, para o bem e para o mal. Isso é compatível
com aquilo que alguns estão dizendo. De fato, há três proposições principais na percepção do que será essa mudança, ou a falta de. Uma é exatamente essa, de que apenas se voltará ao normal no momento em que a pandemia passar, a vacina existir e acabou, tudo se assentará como uma poeira que se levantou e depois volta, e isso, digamos, é esperado por muita gente, pela maioria das pessoas. Há a posição mais do outro lado, que diz assim: tudo vai mudar, não há nada que não vá mudar em sociedade após essa pandemia. E há, então, um lugar mais entre as duas posições, uma coisa mais híbrida, em que haverão coisas que voltarão ao normal e devem acontecer por um processo humano e comunitário, e haverá um processo intencional e forte, e algumas coisas de imposição de inovação, não é? Então, pelo menos eu identifico, fazendo eco àquilo que você está falando, essas três formas de leitura, né? O que você acha, Gustavo? Eu gosto muito disso que você colocou, Luiz, da questão do equilíbrio entre os dois lados. Eu acho... eu vou trazer de novo o texto que eu li hoje à tarde, que primeiro que ele está fresquinho, segundo que eu gostei muito. O fenômeno do que eu estava lendo no texto é um texto escrito por antropólogos, então ele vai pegar a parte cultural, sociológica da coisa. O fenômeno que fez com que houvesse um declínio da igreja na Europa pré e pós-guerra não foi a guerra, porque a guerra foi um fato importantíssimo, mas o fenômeno que mudou tudo foi cultural. A mudança na cultura trouxe uma mudança para que a igreja se comportasse de forma diferente. Eu acho que a pandemia traz mudanças de cultura, eu acho que ela não é tão leve assim, mas eu também não acho que ela é tão pesada. Eu concordo com o Badu no sentido de que vai depender um pouco do tempo que isso vai acontecer, mas, por outro lado, ela trouxe para uma realidade muito, muito prática uma coisa que era muito menosprezada no sentido do senso comum, que era a cultura da era digital. Isso é uma cultura inegável, que muita gente ainda desprezava. E como toda cultura em relação ao evangelho, aí eu gosto muito do que o Tim Keller fala, o evangelho ele tem que afirmar e confrontar qualquer cultura, qualquer uma. Existem pontos de uma cultura que o evangelho vai afirmar e pontos da mesma cultura que ele vai confrontar. Então, eu acho que vai se sair bem quem conseguir ter esse equilíbrio para afirmar algumas coisas. Vou dar um exemplo bem prático, tá? Reuniões, sei lá, de liderança numa igreja, que eram extremamente necessárias que fossem feitas de forma presencial. A pandemia acabou com isso. Essa é a minha opinião. Acabou. Você tem uma reunião muito mais objetiva, você tem uma reunião muito mais prática, você tem mais pontualidade, ninguém pega engarrafamento, você dá mais qualidade de vida para essas pessoas. Eu não estou falando de um culto público, né? Não estou usando o mesmo exemplo, mas uma reunião, por exemplo, que é importante, né, para o processo de vida da igreja. A cultura digital, que ainda era vista um pouco meio, né, com um olhar meio de menosprezo, ela vai mudar isso. Eu acho que quem tiver equilíbrio para olhar isso vai viver coisas muito boas que a pandemia vai trazer. Ao mesmo tempo, a cultura digital tem que ser confrontada em alguns momentos, porque senão ela vai trazer comodismo, ela vai trazer... E aí eu vou terminar com esses 4 pontos que eu vejo que estão agora muito latentes na igreja. A pandemia está trazendo para a gente de uma forma mais latente a igreja presencial, que é o abraço, é todo mundo junto. A igreja virtual, que é o que muita gente está começando a viver, está melhorando a vida ou tá aprendendo como se vive. A igreja utópica, que já era um grande problema, porque tinha muita gente procurando uma igreja utópica que nunca vai existir, e aí o movimento dos desigrejados, né, começou a crescer, e agora ela trouxe mais um, que é a igreja platônica, né? Na minha concepção, modesta, porém honesta. Sabe aquele amor platônico que você ama a menina e ela nem sabe que você existe? Eu acho que a pandemia está trazendo a igreja platônica para muita gente, ou seja,
O cara com essa era, com essa cultura mais digital, eu sou do Rio de Janeiro, ele é do Rio de Janeiro, ele resolve seguir um pastor em Manaus, ou então um pastor no Texas. Cara, e ele ama aquele pastor, ou a pastora, ou uma mulher, sei lá. E ele, pronto, se apaixona perdidamente, fala, essa é a minha igreja. E a partir daquele dia ele se torna membro da igreja, sei lá, no Alasca, ou então na Austrália, porque a visão é tudo que eu sempre quis. Essa é uma igreja platônica, porque a igreja nem sabe que esse cara existe, na maioria das vezes. Esse cara ou essa mulher não tem nenhum vínculo prático, né, eclesiástico com essa igreja, mas a pandemia trouxe isso. A pandemia trouxe o presencial, o virtual, o utópico e o platônico para o desafio aí de uma igreja saudável. Então, acho que pensar bem nessas coisas é uma questão de cultura. É afirmar algumas coisas e confrontar outras para que a igreja cresça de forma saudável. Paulo Wesley. Pode falar. Posso falar? Sim. Eu trouxe essa discussão para a nossa liderança, uma coisa de uns 2 meses atrás, sobre como que a gente voltaria, né? Porque a gente ainda não está se reunindo presencialmente. E foi muito interessante, porque é muito legal o que está acontecendo aqui agora, porque todo mundo está falando assim, eu acho. Né? Isso é muito legal, porque ninguém sabe de nada. Né? A gente não tem certezas. Né? E isso é fundamental nesse momento. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas, quando eu trouxe isso para a nossa liderança, eu estava convicto de que as coisas iam mudar muito. Né? E um dos nossos líderes falou assim, mas eu tenho a impressão que vai continuar tudo a mesma coisa. E aí, isso me inspirou a escrever uma série que é um novo eu. Quer dizer, talvez nem tudo mude, mas para mim vai mudar tudo porque eu já estou diferente nesse processo todo. Eu já sou outra pessoa, eu já sou outro pastor, e quando a gente for se reunir, eu já sou outra pessoa. Então, eu acho que é um processo que vai acontecer com muita gente também, de estar passando. Eu acho que muita coisa vai mudar. Eu não acho que vai voltar tudo igual. E como a gente estava falando que a pandemia está potencializando algumas coisas e deixando evidente, você deu um exemplo de igrejas, mega igrejas com uma assistência de culto online super baixa, né? Eu tenho acompanhado e tenho percebido isso também. Isso eu acho que já é um reflexo desse novo momento. Eu vou tentar ser claro. Eu acho que as pessoas se cansaram, já vinham se cansando, e durante essa pandemia elas se cansaram daquela coisa meio fake, sabe? Aquela coisa de gente perfeitinha, sabe, de pastor que só não erra, sabe? As pessoas já estão com o saco cheio disso. Eu tenho visto, não só no âmbito da igreja, mas no geral, sabe? As pessoas que estão sendo seguidas e procuradas são pessoas que trazem alguma coisa diferente. E antes da pandemia, a gente estava acostumado com quem fala tudo igual, e quanto mais igual, melhor. E eu acho que essa pandemia deu um cansaço. Essas pessoas chegaram na internet para falar para dentro da casa das pessoas, e as pessoas perceberam, isso é chato, a vida não é assim, sabe? A vida não é desse jeito, não é tudo perfeitinho, sabe? As pessoas não são perfeitas, daquele negócio de vida social nas mídias, onde tudo dá certo, todo dia é legal, está toda hora rindo. Então, essa eu acho que já é uma mudança considerável, sabe? Na hipótese dela permanecer no pós-pandemia, é uma mudança considerável, sabe? Eu acho que a nossa audiência nas igrejas vai estar diferente, ela vai estar esperando uma outra coisa, sabe? De nós mesmos e dos líderes, de uma forma geral, sabe? Eu acho que isso é uma mudança significativa. Então, a pandemia está potencializando algumas coisas. Então, na minha percepção, eu ainda acho que muita coisa vai mudar, sabe?
As pessoas estão se acostumando a assistir os cultos de casa, o que o Gustavo estava falando, pô, perfeita a colocação dele. Mas, assim, eu vejo isso, assim, as pessoas estão confortáveis nas suas casas, então acho que vai ter um primeiro momento que as pessoas estão morrendo de saudade, então a hora que a igreja abrir, a hora que tiver uma vacina, vai ser aquela festa, todo mundo se abraçando, fila de gente, as igrejas lotadas e tal. Mas eu acho que no caminhar as pessoas vão falar, pô, mas não preciso ir todo domingo, sabe? Como o Gustavo falou, pô, eu estou seguindo agora um pastor que é lá de Manaus, que eu vou lá da Bolívia, que eu ouço e ele me alimenta, então eu não preciso sair da minha casa, eu não vou movimentar toda a minha família, meus filhos, botar todo mundo no carro, tudo se eu posso assistir daqui de dentro. Então acho que essas são mudanças que vão acontecer e são significativas. Falando então dessas mudanças que ocorrem agora, e vocês todos nós somos pastores, pelo menos os que estão nesse painel, o que mudou para você no período de pandemia que você acha ou pensa que é uma mudança possivelmente definitiva na sua ação pastoral ou na vida do povo? Quem é que gostaria de começar? Pode ser você, Gustavo. Eu acho que uma coisa que claramente mudou em mim, está mudando, né? Porque eu concordo muito com o que o Paulo falou, a gente tem que ser igual os discípulos de Jesus, né? Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu gosto muito do mercado financeiro e, na minha opinião, os investidores mais sábios que eu ouço falar nesses dias são os que dizem assim, se alguém disser para você, bota seu dinheiro aqui, tenho certeza que vai acontecer isso daqui a 2 meses. Sai fora desse cara, porque ninguém tem certeza de nada, né? Então, assim, é isso mesmo. A gente está tudo no eu acho. Mas o que mudou em mim, né? Sua pergunta agora vai para o âmbito pessoal, é algo que eu já estou fazendo de uma forma um pouco mais clara. Eu acho que a gente ganhou um ótimo momento para conversar sobre o limite entre o investimento patrimonial das igrejas, até que ponto isso deve ser levado num extremo, até que ponto toda a estrutura física que existe ou que, em teoria, deveria existir para que uma igreja viva a sua vida, ela é realmente necessária. Isso foi algo que mudou radicalmente em mim. Eu vi uma coisa, esse período de pandemia, eu acho que quase todos os pastores talvez tenham feito isso, a gente acaba visitando um monte de igreja, né? Porque é tudo virtual, você consegue visitar um monte de amigo que, numa época pseudo-normal, você está lá na tua igreja pregando. Então, eu percebi uma coisa e aí é opinião, né? Eu fui no sentido oposto. Eu acho que a gente ganhou um momento muito ímpar de não desvalorizar o prédio, mas de não dar tanto valor para ele. E o que eu percebi na pandemia, e eu achei isso infeliz, foram as igrejas que tentaram levar os prédios para a casa das pessoas. Muitas igrejas, talvez para, eu vou deixar o meu povo acostumado com o que eles já tinham, fez toda uma situação para que o prédio fosse para dentro da casa das pessoas. Então, era como se nada tivesse acontecendo. Era o mesmo culto, com a mesma estrutura. E aí eu concordo com o Paulo, era totalmente fake, mais ainda, porque nem gente tinha. Então, assim, a gente fez o extremo oposto. A nossa igreja foi para um modelo visual de casa. Os cultos eram feitos em casa, o louvor era feito nas casas, as palavras eram pregadas de casa. A gente mudou radicalmente esse conceito. E isso me mudou radicalmente. Porque alguns planos que eu tinha e defendia como sendo algo imperativamente bom, vamos adquirir o terreno tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu mudei. Eu já não estou mais com essa mesma velocidade, nem sei se eu estou com essa vontade. Então, a questão do prédio, da valorização estrutural e do real investimento e administração dos recursos financeiros que Deus nos dá, foi algo que mudou muito a minha vida nesse período de pandemia e que certamente vai mudar no pós, porque a gente já está dando outras finalidades. O planejamento financeiro de 2021, isso eu posso dizer de fato que vai ser bem diferente do planejamento financeiro de 2020, em relação a algumas áreas prediais, enfim, estruturais, e, né, em termos de terreno, eu acho que isso mudou muito em mim.
Vamos lá. Pastor Eduardo, por favor, qual é a sua... Cara, é o seguinte, eu não sei qual é o estágio aí de igreja em que o Paulo e o Gustavo estão, mas a gente aqui, a gente já tinha terreno, a gente não construiu um templo, a gente construiu uma coisa parecida, uma casa, porque evidentemente a estética carrega a ética, né? A arquitetura carrega o conceito. E a gente construiu uma casa que reflete nossa teologia, nossa caminhada, e tudo isso se deu antes da pandemia. Mas lá atrás, durante o período de compra do terreno, de, 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 de construção, eu já me via refém de uma eclesiologia do templo, de uma eclesiologia onde o dia mais importante é o domingo, onde o templo tem o seu lugar. E a gente esvazia isso aqui ao máximo que a gente pode esvaziar no discurso, né? Mas acho que um amigo meu da África do Sul, um cara que, lendo Paulo Freire, entendeu assim a pedagogia da experiência, né? Não a pedagogia do discurso. Esse cara fechou, há muitos anos atrás, com a comunidade e disse: eu não posso ficar todo domingo dizendo que igreja não é só o domingo se eu uso o domingo para fazer isso. Ou seja, o canal que eu estou escolhendo nega a mensagem que eu estou falando. Então, ele lá, nem se pensava em pandemia, ele falou: para a gente tentar experienciar a igreja fora do tempo, fora do lugar, vamos ficar sem vir 3 meses. E durante 3 meses eles ficaram sem vir, né? Eu digo isso porque quando eu penso o que a pandemia de fato mudou aqui a gente, daí talvez a minha predição de que, não sei se a minha posição tudo vai continuar a mesma coisa. Daquelas 3 posições, eu talvez botasse uma variável ali, que eu acho que pouca coisa de fato vai mudar, exceto aquilo que já era algo que estava debaixo do nosso nariz, que potencializou, que é a questão do mundo online, né? Quem ia prever que o Zoom iria valer mais do que a Delta Airlines, do que tantas e outras empresas. Mas eu acho que isso é um lapso temporal. Na hora que as viagens voltarem, na hora que as coisas vierem, o lugar, as companhias aéreas vão recuperar o seu lugar e, portanto, vão, por analogia, voltar ao patamar semelhante que se tinha. Na prática, Wesley, a única coisa que mudou e que a gente já vinha fazendo era, cara, a gente hoje faz reunião, que não era, fazia, mas a gente já estava fazendo antes da pandemia, a gente já usava o Zoom para as reuniões, a gente já vinha, moro no Rio de Janeiro, o trânsito aqui, a gente já começou a fazer, por exemplo, com a minha liderança, há mais de 2 anos a gente já não tinha, a gente tinha uma reunião para cada 4 ou 5 reuniões online, a gente tinha uma presencial. E uma coisa curiosa, durante o período mais restritivo da pandemia, a gente fez os cultos de casa, investiu para uma estética mais doméstica e tal, e hoje a gente já voltou com os cultos presenciais, evidentemente zero de pressão. A gente, do ponto de vista financeiro, a igreja não teve significativa perda de receita, a gente se mantém tranquilos e a gente voltou transmitindo o culto dali e tal, e como talvez assim a nossa própria experiência litúrgica já era uma experiência com alto grau de autenticidade, a gente tem falado insistentemente que o virtual não se opõe ao real, né? Ou seja, não é porque é virtual que não seja real, não é porque a gente está aqui numa plataforma que media esse
encontro ele é presencial, ele é real. O que difere é só a mediação da plataforma. Então, a gente já vinha batendo nisso. Eu acho que o Gustavo falou uma coisa que, assim, só que da questão patrimonial, Gustavo, ela, para mim, não está no futuro. Né? Se você me perguntasse, cara, se você fosse começar de novo, com pandemia ou sem pandemia, meu sonho ao longo de todo o tempo, eu não tive foi coragem de bancar isso, ao longo de todo o tempo era esvaziar essa eclesiologia do templo, essa eclesiologia do domingo, essa eclesiologia da figura sacerdotal. O que eu acho que a pandemia mostra é que eu não estou indo, as pessoas não estão indo na igreja e Deus me castigou. Que eu posso sobreviver sem, eu posso construir uma espiritualidade sem o templo, eu posso construir uma espiritualidade sem lugar, eu posso construir igrejas sem aquele lugar. Eu acho que nesse sentido potencializa. Mas na nossa realidade aqui, acho que hoje tem muito mais a saudade, porque como a gente nunca sacralizou essas coisas, a gente bateu forte, a gente esvaziava isso, eu acho que tem muito mais uma saudade do encontro, uma saudade do encontro do que... Do afeto, do abraço, da presença, do olhar. Cara, assim... Exato. Porque duas coisas. Uma, dessa última partezinha que você colocou, uma das formas como eu defino igreja é que ela é um sistema emocional, né? Tem a ver com essa coisa da pessoalidade. Agora, a outra observação na sua colocação, e aqui não há nenhuma ironia, mas, assim, olhando de fora, eu quase posso dizer, pastor Eduardo, que o caso da sua igreja é quase uma exceção à regra. Não é? Conhecendo você, da sua visão, já caminhando há tantos anos, etc., não dá nenhuma surpresa saber que o perfil da sua igreja é dessa forma. Agora, o outro lado, e eu sei que você sabe disso, é que a grande, esmagadora maioria das igrejas e dos pastores não estão nessa direção de caminhada e, pelo contrário, ao invés de terem trabalhado ao longo do tempo o esvaziamento de certos conceitos e preconceitos, etc., eles retroalimentaram isso e se dependeram disso, e dependeram a própria comunidade disso, etc. Então, vamos ver aqui o Paulo, e depois que o Paulo der a percepção dele, eu gostaria de abrir para algumas perguntas que já foram feitas no chat, e depois, então, eu tenho uma pessoa que quer fazer uma pergunta verbal, que é o pastor Azuil Zerbinato. Vamos ouvir o Paulo Wesley nessa pergunta que eu acabo de fazer. A sua pergunta foi no âmbito pessoal, né? O que mudou? Você definiu igreja agora, mas eu me lembro, Wesley, de uma conversa nossa, coisa de uns 7 anos atrás, ou talvez até mais, aqui no Pastel Mel, aqui em Londrina. E eu te perguntei sobre igreja, você falou que igreja eram relacionamentos de afetividade, que é essa coisa da proximidade, né? E o que eu percebi durante a pandemia é assim, eu vou dar um exemplo prático que é o que aconteceu com a gente. Logo que a gente teve que fechar, a gente não estava preparado tecnologicamente para o culto online. A gente fazia umas transmissões bem simples da nossa igreja. Então, assim, como a reação rápida foi fazer um culto aqui na minha casa. Eu estou na minha casa, mas na minha sala, eu tocando violão, a Kelly no piano, minha filha do lado, só nós 3. E aí, um amigo nosso da igreja, ele trabalha com produção, então ele veio com a câmera e com o áudio, etc. Você sabe que deu um engajamento tão grande, inicial, assim, um feedback muito rápido. E era live mesmo, né? Não era gravado. O que aconteceu no nosso caso é que a tecnologia para isso, ela é complexa para você fazer uma boa transmissão e tudo, né? Não era por uma plataforma assim, era diretamente no YouTube. Então, a gente precisou mudar, né? Esse é o caso específico, a pergunta foi pessoal. A gente precisou mudar e fazer o culto gravado,
por uma questão de tecnologia mesmo, né? De filmar, de poder editar um pouco o som e essas coisas. Mas quando eu trouxe essa discussão do como vai ser daqui para frente para a nossa liderança, e quando eu estou falando para os íntimos, eu gosto de ser bem provocador, eu fui na linha do que o Gustavo está falando. Eu falei assim, olha, eu para mim, prédio já é uma questão ultrapassada, essa coisa da igreja sobreviver dos dízimos e das ofertas e reunião com dia marcado, eu acho que isso aí já, sabe, eu provocando mesmo, eu forcei o outro lado, sabe? E eu quero acreditar não, eu estou buscando, Wesley, uma saída para isso. Eu não tenho as respostas ainda, eu tenho perguntas. Mas a gente tem conversado em fazer reuniões numa chácara, sabe, alugar uma chácara e fazer um almoço e passar a tarde lá. Então, em vez de se reunir toda semana, se reunir, sei lá, a cada 15 dias ou... Não sei, sabe? A gente está buscando essas alternativas, porque eu acho que vai ficar mesmo são os relacionamentos de afetividade, sabe? Como eu disse, eu coloquei num patamar separado essas igrejas grandes, mega igreja, não sei o quê. Tudo bem, eles focados na arrecadação, etc., eles vão se manter. Mas eu acho que a igreja brasileira precisa abrir os seus olhos para isso, sabe? Para os relacionamentos, a coisa mais intimista, a coisa mais de se preocupar um com o outro, o que é verdadeiramente a igreja, né? Que talvez a gente tivesse fugido disso no decorrer. Muito bem. Muito bem. Eu gostaria de abrir para uma pergunta que o pastor Azoil Zerbinato quer fazer, lembrando que a pergunta será dirigida aos painelistas, e então vou pedir a todos que deem uma resposta mais curta, nosso tempo já está terminando, e, por favor, pastor Azoil, fique à vontade de fazer sua pergunta. Pastor Azoil, seu microfone. Sim. Isso. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora sim. Sim. Lembrando que há 20 anos nós tomamos um café lá em Kentucky, no Asbury. Olha. E é uma alegria rever você, rever Gustavo, rever os amigos aí. Eu estou muito feliz de participar desse momento com vocês. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim. Eu acredito, Wesley, que essa visão toda da pandemia, ela passa por uma análise sociológica, política e econômica do mundo. Se a gente não fizer essa análise, vai ficar muito difícil a gente entender a pandemia e as consequências dela daqui para frente. Então, eu queria confirmar isso com vocês, porque você vê que mudou. Não é que vai mudar, já mudou, está mudando. Na área profissional está mudando, profissões que vão acabar, profissões que terão que ser revitalizadas. O neoliberalismo levou a pancada na nuca e o pessoal da direita está tendo que rever as suas situações. O sistema de saúde de cada país tem que rever a sua situação, né? Com isso tudo, a gente vê que o primeiro-ministro da Itália caiu porque foi contra os imigrantes, foi contra receber as pessoas da África. A gente vê na iminência agora do Biden ganhar a eleição dos Estados Unidos, e eu estou torcendo para isso. Então, a minha pergunta a vocês, não seria muito mais interessante a gente fazer uma análise política, sociológica e econômica da pandemia para a gente entender como ficará a igreja? Eu nem sei se vai precisar mais de pastor. Bom, deixa eu começar, na minha perspectiva, dizer o seguinte: qualquer análise socioeconômica, política, antropológica é necessária para a igreja. Como missiólogo, eu tenho que necessariamente dizer que as disciplinas
dizem muito a respeito daquilo que nós somos, como somos, que vivemos, a experiência que estamos, etc. Então, eu afirmaria que é, sim, necessária essa análise profunda. Claro que aqui não é uma justificativa, mas apenas uma observação de que esse diálogo ele não se pretende fazer essa análise mais profunda, né? Mas ele, como a gente tem observado já na participação dos panelistas, leva em conta essas percepções que temos, né, ao longo desse período. Eu sei, por exemplo, que, como eu, a maioria desses que estamos juntos aqui e outros não param de ler, de saber, de tentar ir lá e entender e buscar as informações e as análises. Eu acho que leio vários institutos de pesquisa, como o Barna Group, o Templeton e tantos, o Gallup, para tentar entender a dinâmica, né? Agora, então, a resposta é simples. Sim, nós precisamos dessa análise. Sim, nós precisamos estar atentos ao que os profissionais que tem muitas nos dizer, estão dizendo para a igreja. Outros, por favor. Eu vou falar rapidinho. Pastor Azul, bom te ouvir. Eu acho que nesse ponto eu vou me juntar um pouco ao que o Luiz falou e ao que o Badu tem falado aqui ao longo da nossa conversa. Eu acho que a pandemia só amplificou algo que sempre foi necessário, né? O que a gente chama de ciências sociais e todos esses estudos, porque, infelizmente, muitas pessoas não davam atenção a isso, né? Eu ainda sou do tempo de ouvir de pessoas, vamos plantar uma nova igreja e aluga uma sala sem pensar no lugar, sem pensar em nada e deixa a pessoa lá se virando nos 30. E hoje, graças a Deus, a gente fala sobre a importância, sei lá, da etnografia para um processo de prática pastoral, de um estudo sociológico e tal. Então, eu acho que esse assunto ele é extremamente importante, mas não só agora no pós, sempre foi. E graças a Deus as pessoas estão olhando com um pouco mais de clareza para isso. E eu me junto ao Badu no sentido de que, nesse ponto, eu concordo muito com ele. Todas as mudanças, elas têm os seus picos e elas têm a tendência, pelo menos a história, todo mundo, né, no mercado financeiro dizem que a projeção passada não garante o resultado futuro, mas se a gente olha para trás, todas as curvas que acontecem, as oscilações, elas tendem a voltar para a normalidade. Então, eu acho que vai sair ganhando quem tiver mais equilíbrio, né? Quem não for muito desesperado. Por exemplo, no início do ano, quando a pandemia, enfim, começou a aparecer, a bolsa despencou, saiu perdendo quem vendeu tudo. E claro que a curva volta. Isso vai acontecer com a igreja, vai sair perdendo quem tomar decisões precipitadas, achando que tudo vai ser extremamente diferente ou talvez extremamente igual. Então, acho que o equilíbrio vai fazer com que a gente olhe, né? Tá muito novo, né? Acho que a gente tem que caminhar muito tranquilamente. E essas questões sociológicas, elas sempre foram importantes demais. E graças a Deus agora está todo mundo, pela primeira vez, acho que nas eleições para aqui do Brasil, nas últimas eleições, se falou mais de política do que futebol. Isso já é um grande avanço na minha visão de cidadão, né? Então, assim, acho que isso vai acontecer mais. Eu também fico muito alinhado com o que o Gustavo está dizendo. Eu acho que faz parte, é compreensível, faz parte da comoção, né? E nesse processo de comoção, de emoção, a gente tende a fazer análises um pouco mais dramáticas na minha visão. Eu mesmo já as fiz no início da pandemia. Então, eu não consigo enxergar, exceto uma presença mais forte do mundo digital, eu não consigo enxergar algo relativamente novo, uma questão nova que a pandemia tenha trazido. Eu fico assim, meio chocado, às vezes, agora a gente está vendo a desigualdade. A desigualdade era alguma coisa que sempre esteve debaixo do nosso nariz o tempo todo. Quem de nós não sabia que esse país tem milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas à margem, morrendo todos os dias,
vítimas do racismo estrutural que nos marca, dos processos de marginalização social. Quem não sabia que o capitalismo estava em crise, que o modelo neoliberal estava em crise, mas é um modelo hegemônico, né? O Gustavo falando que gosta muito do mercado financeiro. A gente teve recorde de IPOs, enquanto a economia real se despedaça, a economia do mercado financeiro está aí, a bolsa aqui e lá fora batendo picos, e claro, reagindo sensivelmente aos fatos relevantes que acontecem na sociedade. Então, quem talvez algumas coisas aí pudessem olhar, que para mim não são nem novas, é só constatação. Os países que investiam num sistema universal de saúde pública, e o Brasil é o único dos países com mais de 100 milhões de habitantes que investiu nisso, arriscou, constitucionalizou a questão de dizer é dever do Estado promover saúde pública gratuita e universal. Então, esse cinturão que a saúde pública dá especificamente para o marginalizado, porque, cara, eu faço parte pastorei uma igreja de classe média, tenho uma vida de classe média, meu hospital está aqui do lado, a rigor, eu sofro muito pouco com essa situação. Então, eu não... exatamente porque eu não vejo a pandemia como uma mudança de disrupção, uma disrupção. Eu me repito, eu só refaria essa análise se a gente tivesse sentado para conversar daqui a 4 anos. Aí é outro papo. Se esse negócio demora mais 2 anos e meio, mais 3 anos, aí eu acho que as bases tendem a se solapar de fato. Mas, nominando rapidamente, eu acho que a gente vai sair com poucas diferenças. Bom, vamos caminhar para o final, e aqui vai uma pergunta, e eu vou pedir agora que cada um responda, não todos, mas vou jogar a pergunta para uma outra pergunta para outro, e assim a gente termina essa fase, ok? Tem uma pergunta interessante para pegar o gancho agora, porque se por um lado há necessidade da análise sociológica, como sugeriu o pastor Azoil, por outro lado, o Roberto Constantino está fazendo uma pergunta que é o lado contrário da moeda, não é? Ele pergunta o seguinte: dentro dessa perspectiva, como fica o mover do Espírito Santo? Ele se sujeita a esses estudos e abordagens? Eu acho que o espírito da pergunta é o seguinte: onde nós estamos vendo o mover do Espírito Santo? Não é uma questão de afirmar se é ou não é, mas onde vocês está vendo esse mover do Espírito Santo na particularidade dessa pandemia? Alguém gostaria de fazer essa resposta? Então eu passo para outro. Alguém se habilita? Eu acho que... Wesley. Pastor Azoil, só um momento, nós vamos tentar responder essa pergunta. Um momentinho só. Eu acho, Wesley, que talvez essa pergunta abra a chave para, quem sabe, um outro encontro aí, né? Qual é o impacto que a pandemia tem na nossa concepção teológica. Eu acho que é essa que a gente está aqui fechando na questão eclesiológica, né? Que Deus emerge dessa situação, né? Que visões teológicas, assim, onde está Deus aí, né? Onde está esse Espírito Santo? No controle, se movendo no meio do caos, numa posição de ser que consola ao invés de ser que controla. O Espírito chora a lágrima daqueles que se foram sem ter uma despedida. Uma pandemia como essa fortalece que imagens de Deus? A imagem de um Deus mais vulnerável, que entra no caos, não resolve o problema, mas oferece o ombro,
ou um Deus que de fora controla tudo e, inclusive, pode ser tido como autor desse negócio. Que teologia a gente precisa ter para enfrentar grandes tragédias, né? Será que as mesmas imagens que nascem do texto bíblico são sólidas para a gente enfrentar isso? Mas, enfim. Esse chamado a lembrar desse aspecto tem os dois lados, né? Graças por lembrar a gente, porque às vezes eu tenho a impressão que nós cristãos, em muitas partes do mundo, mas já que estamos falando da realidade brasileira, nós cristãos evangélicos brasileiros somos muito sempre num volitivo muito lá elevado, nada no cognitivo, nada que deva ser pensado e avaliado, estudado e visto a igreja como movimento social, como dinâmica social. Então, e aí também tem o outro lado, que é essa coisa de só ver a igreja nessa coisa cognitiva, né? E deixar aquelas realidades que estão muito acima de tudo que a gente conhece e sabe, ou possa saber, né? Então, isso é muito interessante. Agora, pastor Azoil, por favor, nós temos pouquíssimo tempo, se o seu irmão puder, por favor, ser bem resumido na sua pergunta. Estou tentando aqui, estão me ouvindo? Sim. O Espírito Santo está como estava lá em Gênesis, sobre o caos. O Espírito Santo é especialista em caos. Eu vejo essa pandemia, eu vejo milhares de cientistas trabalhando, eu vejo milhares de lideranças sendo ativadas nas comunidades sociais, eu vejo o Espírito Santo trabalhando nos profissionais de saúde, eu vejo a liberalidade em doações, eu vejo a liberalidade das igrejas, eu vejo os neopentecostais encurralados, porque é a igreja da arrecadação de dinheiro. Eu vejo o Espírito Santo agindo no coração das pessoas de uma maneira extraordinária. No Brasil, nós temos vários cientistas trazendo descobertas extraordinárias para a ciência. Então, eu vejo o mundo todo, o Espírito Santo, trabalhando nos laboratórios, na cabeça dos cientistas, na cabeça dos filósofos, na cabeça dos governantes, e ele está fazendo uma limpeza, e ele está trazendo novas todas as coisas. Eu acredito que Deus é o Deus que faz novas todas as coisas, todas as manhãs. Eu estou vendo uma operação extraordinária do Espírito Santo. Ok. Obrigado, pastor Azoil. Vamos agora, então, à última pergunta minha para os panelistas e nós finalizamos com essa parte, tá bem? Em resumo, como é que cada um de vocês, nós já sabemos mais ou menos a resposta do Padu, mas eu quero que ele nos lembre da sua perspectiva, que é muito válida e é uma das que tem prevalecido bastante. Mas, na percepção de cada um, como é que vocês resumiriam a principal inovação ou a principal mudança, assim, em resumo, não precisa explicar, em resumo, o que de fato Deus esteve falando para o futuro da igreja através da pandemia? Eu diria que é uma pergunta ousada, porque dizer o que é que Deus está falando é uma coisa muito séria, não é? Muito séria. Mas, afinal de contas, o que é que assim, concisamente, o que você entende Deus está dizendo à igreja nas direções que ela deve seguir? Eu acho, Wesley, que eu vou falar o primeiro óbvio, depois um pouco mais óbvio. Acho que Deus está sempre falando com a gente. Mas eu tenho a certeza, no meu coração, de que a gente não pode sair dessa pandemia
com os mesmos conceitos que a gente entrou. Para mim, isso é absolutamente claro. Assim, eu acho que muita coisa está diferente. Eu ainda não tenho as respostas, como eu disse desde o início. Nós estamos discutindo esses assuntos, mas eu temo que se a gente perder essa oportunidade de trazer um novo momento para a igreja depois, no pós-pandemia, eu acho que a gente corre um risco da igreja começar a ficar cada vez mais irrelevante, sabe? Eu acho que tem muita coisa acontecendo socialmente, socioeconômica, da forma politicamente, espiritualmente, tem muita coisa acontecendo nesse momento que a gente precisa tirar algumas lições e transformar alguma coisa nos nossos quintais. Então, essa é a única certeza que eu tenho diante de tudo isso. Ok. Gustavo, qual é, no seu modo de ver, algo que Deus está dizendo aqui, é o teu dever de casa? Eu acho que você falou muito bem, é muito ousado, né? Para a gente chegar e dizer o que Deus está falando. É muito, muito, muito. Apesar de que o pastor, né, tem muito isso. Antônio Carlos sempre fala sobre isso, pastor presbiteriano, sobre a arte de profetizar, né? Eu acho o seguinte: quando eu penso nisso, Deus falar, em primeiro lugar, independente da pandemia, a maior ilustração que vem na minha mente é uma cachoeira. Sempre foi, desde pequeno. Meu pai, ele nasceu no Espírito Santo e uma vez ele me levou para visitar uma cachoeira chamada Cachoeira da Fumaça, uma das mais bonitas que eu já vi na minha vida. Desde aquele dia, quando eu penso que Deus fala, eu lembro dessa cachoeira. Por quê? Porque ela não para. Em todo o tempo ela está lá. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, seco, mas se eu pegar o carro, dirigir alguns quilômetros, chegar nessa cachoeira, eu vou ter possibilidade de me molhar, porque ela está falando, ela está agindo. Eu acho que esse é o nosso Deus. Ele está sempre falando, sempre agindo, sempre demonstrando quem ele é. A sensibilidade para ouvi-lo, que eu acho que é o que a pandemia nos traz, né? Porque, né, como C.S. Lewis dizia, Deus grita na nossa dor, né? Ele fala na nossa, sussurra nos prazeres, fala na consciência e grita na dor. Então, a dor traz talvez a possibilidade da gente ouvir Deus de uma forma mais audível. O que eu acho que a gente deve ouvir Deus de uma forma mais audível é que é um ótimo momento para a gente perceber que ele é o protagonista da história. Eu acho que essa é uma das falas mais importantes em momentos como esse, porque a igreja tem assumido um protagonismo que não é nosso. A gente tem... E aí entra um pouco até na resposta do Roberto. A gente, às vezes, está tão autossuficiente, né? Os mecanismos, enfim, de fazer algumas coisas acontecerem funcionam tão bem que a gente acaba assumindo um protagonismo que não é nosso. E aí, quando a debilidade humana aparece, opa, a gente lembra daquela cachoeira que sempre falou isso, desde o início dos tempos, mas que o protagonista é ele. Então, acho que vai se dar bem quem parar, quem ouvir a voz do Espírito Santo, quem não tomar decisões precipitadas e depois vai se arrepender de ter feito ou deixado de fazer. Mas eu acho que só vai fazer isso quem entender bem que o protagonista é o Senhor, né? Acho que é isso. Wesley, acho que ficaria mais fácil para mim, assim, eu não sei se eu posso dizer que isso que eu estou entendendo de Deus seja uma mensagem para a igreja, né? Mas o que eu tenho acho que ouvido de Deus é, Eduardo, essa é uma situação que tem risco, abraça o risco. Essa é uma situação que tem dor, abraça a dor. E essa é uma situação cheia de oportunidades, abraça a oportunidade. Viva, porque a única coisa que eu tenho é o que está posto. Eu não tenho lá frente, não tenho lá atrás, eu tenho o que está posto. E talvez como nunca na minha vida, eu tenho vivido o dia, eu tenho vivido agora, eu tenho dormido e acordado e existido, chorando a dor, analisando o risco e pensando nas oportunidades. Eu acho que se Deus gostaria de dizer que acho que Deus está falando isso para toda a igreja, mas para mim eu acho que é isso que ele tem falado. Eu faço
minhas palavras de todas, e acrescento que, no que diz respeito a mim, não é? Dada a minha saúde, dado, enfim, as experiências todas, né, que a gente vive, Deus também está dizendo, as incertezas estão aí, abrace as incertezas, porque elas são uma ponte para futuras possíveis certezas. Né? Muito obrigado por esse tempo juntos aqui. Agradeço muitíssimo ao Eduardo, ao Gustavo, ao Paulo Wesley, um grupo que é muito mais do que criativo, experiente e inovador. É um grupo de amigos do coração, e eu agradeço muito essa sua contribuição, sua participação nessa primeira live do Instituto Missio Dei. Quero convidar a todos os que nos ouvem agora aqui, depois no YouTube, a visitar o website do Instituto Missio Dei, tudo junto, institutomissiodei.org, e você vai ver lá várias oportunidades. Nós temos o iJourney, que é um retiro anual com líderes. Nós temos lá, vamos ter, né? Ainda estamos postando os cursos, tudo na área de fazer missão, e temos também várias áreas de conversa, de mutualidade, enfim, fica o convite a todos, e mais uma vez, meu obrigado a todos pela participação. Deus abençoe, uma boa noite a todos. Valeu, obrigado, Wesley. Valeu. Abração. Obrigado, Wesley. Valeu, Paulo. Valeu, Gustavo. Tchau, Badu. Tchau, Paulo. Valeu, amigos. Boa noite a todos. Deus abençoe. Paulo. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Júnior? Temos aí o Júnior, Trindade, tanta gente boa, Wesley, a Mayra, Antônio, enfim, tanta. Estamos lá, olha lá, a Ana Maria Cristina, Ana Cristina Aço. Que bom, tem mais gente aí que não dá para ver aqui. Tereza, Azoil, Carmen lá do Peru, que bom revê-la. Não sei quem é biblioteca, Beth, Beth, da teremos 15 dias, porque nós tivemos que fazer uma adaptação. Um abraço, Luiz. Um abraço a todos. Nós vamos ter aula na próxima semana. Tá bom. Tchau, Wesley. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada.